crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é de matemática. Hoje vamos identificar grandezas no nosso cotidiano. Muito bem, queridos alunos. A nossa aula de hoje é sobre grandezas. E o que é grandezas? Grandezas é tudo que nós podemos quantificar. Nós podemos medir e saber a quantidade, certo? Muito bem, então. Se estamos falando de grandezas, o que é grande, o que é pequeno, isso mesmo. Agora, vamos refletir um pouquinho? Será que tudo que está ao nosso redor pode ser medido? Pode ser quantificado? Eu posso saber a quantidade, por exemplo, dos meus materiais escolares? Eu posso saber a quantidade de lápis de colorir que eu tenho? Sim, é possível quantificar, é possível saber a quantidade. Agora, será que é possível eu saber a quantidade, por exemplo, que eu tenho, se eu sentir em um determinado momento uma alegria ou mesmo raiva? Será que é possível eu medir a quantidade de raiva ou de alegria? Será que em determinados momentos da nossa vida sentirmos, por exemplo, muito feliz? Será que se eu sentir uma felicidade, muita felicidade, é possível medir essa felicidade? Será que é possível contar a quantidade? Será? Será que eu posso pegar essa quantidade e quantificar em um determinado número? Ou mesmo encher uma caixinha como essa? Será que é possível eu encher uma caixa com tanta alegria? Será? E se em vez de alegria eu sentir dúvida? Será que é possível eu medir a quantidade de dúvida que estou sentindo? Será? Será que podemos encher uma caixa com dúvidas? Não. Não é possível. Nós temos o sentimento, sentimos alegria, sentimos dúvida e também podemos sentir raiva. E será que a raiva eu posso medir? Será que eu posso saber a quantidade de raiva que eu senti em determinado momento? Será que eu posso encher uma caixa de raiva? Olha uma caixa pequenina dessa. Será que eu posso pegar raiva e colocar aqui dentro e encher ela com raiva e saber se é pouca, se é muita? Não, não podemos, sabe por quê? Porque o sentimento não é uma grandeza, é apenas um sentimento, é algo que nós sentimos. Não podemos quantificar, não podemos medir, isso mesmo. Então, sabemos que os sentimentos não são uma grandeza. Então, grandeza é o quê? É tudo que nós podemos medir ou quantificar. Isso mesmo. Agora, queridos alunos, vamos então refletir mais um pouco sobre grandezas. Grandezas no nosso cotidiano. Quem já contou os seus materiais escolares? Vamos observar aqui na minha mesa o que eu tenho? Aqui na minha mesa eu tenho alguns materiais escolares. Eu tenho um caderno e tenho dois tamanhos de agenda. Tenho duas agendas, certo? Tenho aqui também um pincel, certo? Tenho aqui lápis, borracha e um giz. Tenho uma caneta. Tenho também um pincel de quadro, certo? Um corretor, a cola e a régua. São materiais escolares, certo? Tenho também a caixinha. A caixinha eu vou colocar aqui para este lado, certo? Vamos refletir, então, dos objetos que eu tenho aqui na mesa, quais são os objetos mais compridos?
Vamos observar? Quais desses objetos são os mais compridos? Olha, observando a régua, ela é bem comprida. Tenho aqui também o pincel, que é quase o mesmo tamanho da régua, certo? E aí tenho os lápis, a caneta, o pincel, o giz, mas o que será que nós podemos comparar aqui? Muito bem, então vamos comparar esses dois objetos. Quais desses dois objetos é o objeto mais comprido? Será que mais comprido é o lápis ou é a régua? Vamos analisar direitinho? Vamos comparar? O lápis é menor, muito bem. A régua é mais comprida, certo? Olha a diferença. Estão conseguindo identificar? Muito bem, então aqui temos dois objetos, um comprido e um curto. Podemos dizer que um é curto e o outro é comprido. Qual é o mais comprido? É a régua? Sim, é a régua. A régua é bem mais comprida que o lápis. Muito bem. Vamos continuar comparando? Vamos comparar agora o tamanho da borracha com o pincel de quadro. O que temos? Qual dos dois é maior? Entre os dois objetos, o maior é a borracha ou é o pincel de quadro? O pincel de quadro é bem maior que a borracha. Sim, muito bem. A borracha é menor. Será que aqui na minha mesa eu tenho algo que eu posso comparar com a borracha que seja praticamente o mesmo tamanho? Vamos observar. Observando, temos o corretor. O corretor é do tamanho da borracha? Qual dos dois é maior? Maior é o corretor, muito bem. Então, os dois não têm a mesma grandeza. Isso mesmo. Eles têm o quê? Tamanhos diferentes. Isso é o quê? Comparar grandezas. Estamos comparando grandezas do nosso cotidiano, com os nossos lápis, com os nossos cadernos. Vamos então comparar os cadernos? Porém, eu só tenho um caderno, certo? Eu tenho aqui um caderno, mas vamos comparar ele em relação à agenda, uma das agendas, certo? Aqui é fácil identificar qual é o maior e qual é o menor, certo? Qual é o maior? O caderno ou a agenda? O que é maior? Maior é o caderno, muito bem, a agenda é menor. Eu posso dizer que o caderno é mais comprido que a agenda? Sim, podemos dizer. O caderno é mais comprido que a agenda, certo? Agora vamos comparar as duas agendas. Será que elas têm tamanhos semelhantes? Será que o tamanho é igual? Vamos comparar. Qual das duas agendas é a menor? Qual é a menor? Tá muito fácil, não é? A agenda azul é menor do que a agenda rosa, isso mesmo. Podemos dizer então que a agenda rosa é mais comprida que a agenda azul? Sim, podemos. Assim estamos comparando o quê? Grandezas. Isso mesmo. Mas vamos continuar comparando. Agora eu vou pegar o pincel e vou pegar um lápis. Qual dos dois é mais curto? Qual dos dois é mais curto?
Será que o pincel é mais curto que o lápis? Ou será que o lápis é mais curto que um pincel? Que este pincel? Ah, você em casa já conseguiu descobrir? Que bom! O lápis é mais curto, isso mesmo, ele é mais curto que o pincel. Muito bem. Viram? Nós comparamos a régua e o pincel e vimos que a régua é mais comprida que o pincel, certo? Comparando a régua e o pincel, a régua é mais comprida. Agora, comparando o pincel e o lápis, o pincel é mais comprido. Isso mesmo, o lápis é menor que o pincel. Muito bem. Agora, vamos comparar o tubo de cola? Vamos comparar o tubo de cola com o corretor. Qual dos dois é o objeto menor? Qual dos dois é menor? Será que menor é o tubo de cola ou é o corretor? Menor é o corretor, isso mesmo, o corretor é menor que o tubo de cola, parabéns! Viram como é fácil comparar grandezas? Agora, vamos continuar comparando. Eu tenho aqui a caneta. O que será que eu posso utilizar aqui da minha mesa que tem o tamanho semelhante à caneta? Será que o lápis, a régua, o pincel de quadro? Vamos pegar o pincel de quadro? Eles têm quase o mesmo tamanho, mas ainda assim um é maior e o outro é menor. Qual dos dois é o maior? A caneta ou o pincel de quadro? Maior é a caneta. Muito bem. A caneta é maior que o pincel de quadro. Isso mesmo. Estão compreendendo? Como é comparar grandezas? Muito bem. E no nosso dia a dia? Para comparar o tamanho de uma pessoa e de outra pessoa. Será que é possível? Sim, é possível. Olha só. Vamos observar aqui. Temos aqui a representação de 3 crianças. Dessas crianças, qual é a menor? Você já está identificando a menor? Tá muito fácil. A do meio é a criança menor. E das 3, qual é a maior? A maior é esta aqui, muito bem, certo? Esta, ela é maior, ela é mais alta, certo? Que a criança que está no meio e a criança que está na outra ponta, certo? Aqui estamos o quê? Comparando também grandezas, saber quem é mais alto, quem é mais baixo. Já sabemos que a criança que está no meio é a menor. Então, podemos dizer também que ela é mais baixa que a criança que está ao seu lado, certo? Tanto a que está ao lado direito como a que está ao lado esquerdo. A criança do meio, ainda assim, é a menor. Muito bem, você também pode comparar na sua casa o seu tamanho com as pessoas que moram com você. Ou você também pode comparar os seus materiais escolares ou outros objetos de sua casa. Gostaram da aula de hoje? Espero que sim! Muito bem, crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!